Olá amigos, Edmar de Moraes em mais um vídeo para vocês. Antes de iniciar, peço que deixe o seu like, se inscreva no canal, toque o sininho para todas as notificações e compartilhem o vídeo, comentem, compartilhem. É um canal que traz informações com referências de credibilidade, não tem fake news, é um canal que traz informações da política, do momento político, da pandemia, e traz também informações sobre a ciência, coisas que nós precisamos entender, né? Eu vou trazer uma notícia, agora vamos ao vídeo para não tomar muito tempo, com relação aos índios. Covid-19 se espalha entre indígenas brasileiros e já ameaça povos isolados. Ao menos 287 índios já perderam a vida em decorrência do novo vírus. Comunidades dizem que invasores aproveitam a pandemia com menos fiscalização para entrar nos territórios indígenas. É grave, essa notícia é de Joana Oliveira, tá? 17 de junho, às 12h43. E vou à notícia. Em 1986, os filhos de Omamã, criador do mundo, que vive na maior terra indígena, TI, do Brasil, a terra indígena Yanomami, entre Roraima e o Amazonas, tiveram suas casas invadidas pela primeira vez. Entre aquele ano e 1990, estima-se que 20% desta população, 1.800 pessoas, morreu de doenças e violência causada por 45 mil garimpeiros ilegais. Foi quando eles conheceram o Chauara, palavra que denomina as epidemias levadas pelo homem branco. 3 décadas depois, uma nova Chauara chegou à terra Yanomami, a Covid-19, que ameaça 40% deste povo e avança também entre outras etnias. Abre aspas, estamos acompanhando a doença Covid-19 na nossa terra. Já são 55 casos e estamos muito tristes com a primeira morte dos Yanomami. Nós, xamãs, estamos trabalhando sem parar contra a Chauara. Vamos lutar, resistir, mas para isso precisamos do apoio do povo brasileiro, porque o governo não está se importando com a vida dos indígenas. É lamentável isso. Diz ao El País por telefone Dário Capenaua, filho do líder Davi Capenaua, um dos mais conhecidos xamãs de toda a Amazônia. Quase metade dos Yanomamis, 13.889 pessoas, moram em comunidades que ficam a menos de 5 quilômetros de uma zona de garimpo e os polos base, equivalente a postos de saúde, que os atendem, têm limitações de infraestrutura, de transporte de doentes para outras regiões. Abre aspas. São 3 horas de avião fretado para tirar um indígena de lá e levar ao hospital. Fecha aspas. Explica Dinamã Tuxá, um dos coordenadores da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Um estudo do Instituto Socioambiental ISA e da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, com revisão da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, estima que, tendo os garimpeiros como o principal vetor de transmissão da pandemia no território, até 13.889 indígenas, o equivalente a 40% da população Yanomami, podem pegar a doença. Pelo menos 287 indígenas brasileiros, entre eles 3 Yanomami, já perderam a vida em decorrência do novo coronavírus, em um ritmo que se acelera. De acordo com o Comitê Nacional pela Vida e Memória Indígena, foram 28 óbitos em todo o mês de abril. Já nos primeiros 8 dias de junho, o número triplicou, chegando a 89 mortes. A mais recente perda foi a de Paulinho Paiacã. Paulinho Paiacã, vocês lembram dele? Líder do Caiapó, de 67 anos, que faleceu nesta quarta-feira no Hospital Regional Público do Araguaia, no sudeste do Pará, onde estava internado desde 9 de junho. Antes dele, no sábado 13/6, um bebê capalo
de apenas 45 dias, tornou-se o primeiro óbito registrado entre os indígenas do Xingu, no Mato Grosso. Há outros 2 casos confirmados da doença na região, de acordo com o Ministério da Saúde. O Comitê pela Vida e Memória Indígena, formado por diversas associações como a PIB, contabiliza 5.484 infectados de 103 povos diferentes. Os números são muito maiores do que os oficiais, que trazem 103 mortes e 3.079 casos confirmados. As lideranças indígenas afirmaram que a primeira morte ocorreu em 20 de março, mas o governo só registrou o primeiro caso de infecção de uma jovem de 20 anos da etnia Cocama, no Amazonas, em 2 de abril. De acordo com o Ministério da Saúde, a divergência se dá porque ele só contabiliza os casos e óbitos entre indígenas que vivem em aldeias, excluindo, por exemplo, os que vivem em zonas urbanas ou territórios isolados. Mas o novo coronavírus já ameaça até aqueles que habitam as mais recônditas matas do país. No Vale do Javari, extremo oeste do Amazonas, existe a maior concentração do mundo de indígenas isolados, aqueles que preferem viver somente com membros da própria aldeia, sem contato com outros grupos ou não indígenas. São pelo menos 16 registros de acordo com a FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Lá vivem ainda cerca de 7.000 índios de recente contato que tomaram a decisão de se aproximar há apenas 40 ou há 20 anos, a depender do grupo. A Covid-19 chegou em 4 de junho, depois que 4 funcionários do Distrito Sanitário Especial Indígena, DSEI, Vale do Javari, comprovaram que estavam com a doença e foram removidos às pressas da aldeia de São Luís. Um dia depois, os exames confirmaram que 3 indígenas Canamari também estavam infectados. É assustador. Muitas famílias pegaram os seus filhos e fugiram da aldeia. Foram para a cabeceira do Igarapé e não sabemos nada mais dele. Não sabemos se estão bem, se foram atendidos. Tem aldeia mais para cima que fez barreira para não entrar ninguém de fora, para ninguém sair também. Conta Igson Canamari, liderança local, segundo ele, entre os dias 9 e 10 de junho, 16 casos de Covid-19 foram confirmados em 2 aldeias vizinhas. Abre aspas. A coisa está se alastrando muito rápido e não temos suporte hospitalar perto da aldeia, mais de 1.000 quilômetros distante de Manaus. Temo pelos povos isolados da região que são ainda mais vulneráveis, fecha aspas, lamenta o líder. O povo marubo, que também vive no Vale do Javari, teme a aproximação da doença de suas aldeias. Abre aspas. O marubo já estão se preparando para adentrar mais as florestas. Estamos construindo casas mais no meio da mata para nos prevenir da Covid-19, quando ela chegar perto. Fecha aspas. Conta o líder Paulo Kenampa Marubo, coordenador-geral da União dos Povos Indígenas no Vale do Javari, Univaja. Ele foi um dos que denunciou 2 missionários norte-americanos que pressionaram membros da organização. Ele foi um dos que denunciou 2 missionários norte-americanos que pressionaram membros da organização para conseguir uma autorização de entrada ao território, exigida pela FUNAI, abre aspas. O Estado tem que tomar providências, porque a atuação dos missionários aqui é muito forte. Eles têm avião e viajam por cima das aldeias. Dizem que no céu não tem lei, só na terra. Outro território que preocupa lideranças ouvidas pelo El País é a terra indígena do Parque Tumucamac, na remota fronteira do Amapá e do Pará com o Suriname, onde vivem 1.700 indígenas e 6 povos, com pelo menos 2 registros de comunidades isoladas. Os líderes denunciam que militares levaram o novo coronavírus para a região,
onde há ao menos 23 infectados, incluindo uma mulher grávida de 5 meses, transferida em estado grave a Macapá. Os 2 primeiros foram de indígenas da aldeia Missão do Tirió, que trabalham em uma empresa terceirizada a serviço do 1º Pelotão Especial de Fronteira, onde atuam cerca de 50 militares do Exército e da Força Aérea Brasileira. Em nota, o ministro da Defesa diz que, abre aspas, não é possível afirmar com segurança a origem do contágio na região, sendo, contudo, muito pouco provável que sejam transmissão por militares da Força Aérea Brasileira. Para Dinamã Tuxá, da APIB, a situação dos povos indígenas é de uma vulnerabilidade imunológica e política. Abre aspas, existem no Brasil 174 territórios em que vivem povos isolados. A Constituição determina que o governo respeite o isolamento dos povos indígenas que vivem nesta situação. Mas isso não acontece. O Superior Tribunal de Justiça acaba de autorizar a nomeação de um missionário para o Departamento de Povos Isolados da FUNAI. Lamenta Tuxá, refere-se a Ricardo Lopes Dias, que assumirá a coordenação geral de índios isolados e de recente contato da FUNAI. Ele havia sido nomeado em fevereiro, mas sua posse foi suspensa em 21 de maio pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a pedido do Ministério Público Federal, porque Dias é ligado à missão Novas Tribos do Brasil, um movimento que busca de evangelizar povos isolados, o que revelaria o conflito de interesses com a política indigenista no Brasil. Garimpo, desmatamento, não fazem quarentena. A triste novidade da Covid-19 chegou aos indígenas brasileiros pelas mãos de 2 velhas mazelas conhecidas por eles, o desmatamento e o garimpo ilegal, que não dão trégua. Em tempos de pandemia, lideranças de diferentes etnias denunciam o aumento de invasões, até de pescadores e caçadores ilegais em seus territórios, o que faz aumentar o medo e o risco da contaminação. Abre aspas. Eles estão aproveitando o momento da pandemia, que tem menos fiscalização ainda, e estão invadindo mais os nossos territórios. Fecha aspas, afirma Igson Canamari, do Vale do Javari. Veja como é complicada a situação dos indígenas. Precisamos preservar os nossos índios, os verdadeiros donos da nossa terra. Nós é que somos os invasores e hoje somos o vetor da Covid-19. Diferente das outras doenças que são transmitidas por moscas, mosquitos, pernilongos e outros insetos que são os transmissores, hoje o transmissor é o próprio homem. Então temos que manter afastados da população indígena o ser humano, o homem urbano do meio indígena. Só assim vamos conseguir preservar a população indígena e as raízes do nosso país. E também coibir a destruição da Amazônia. Né? Esses mineradores, esses madeireiros ilegais, sem registros, isso traz um transtorno tão grande, não só para o Brasil, mas como para todo o mundo. Os índios, eles são os preservadores do meio ambiente. Devemos respeitá-los. Né? Hoje, com a perda de poder da FUNAI, o que será dos índios e o que será da nossa fauna e da nossa flora? Infelizmente, é isso que eu tenho para dizer. Depois a gente fala um pouco mais sobre o assunto. Até uma próxima oportunidade. Tchau, pessoal. Fiquem bem.